Quantos jogadores você conhece que saíram do Brasil tratados como fenômenos e chegaram na Europa para virar banco? Porque foi exatamente isso que aconteceu com o Endrick, chamado de futuro da seleção, herdeiro da camisa 9, o garoto que parecia destinado ao topo. Mas quando chegou no Real Madrid, silêncio. Banco. Poucos minutos. Uma pergunta começou a crescer. Será que o futebol europeu tinha engolido Endrick? Só que agora veio a convocação, e ela pode significar muito mais do que uma simples lista. Pode ser a volta por cima de um garoto que começou a ser desacreditado cedo demais. Existe uma coisa: ninguém fala sobre jogar no Real Madrid. Você não disputa só contra adversários. Você disputa contra estrelas mundiais, contra milhões de euros, contra a pressão, contra a má imprensa e contra o relógio. Porque no Real Madrid, se você não resolve rápido, o mundo começa a achar que você não serve. E foi exatamente aí que Endrick começou a sofrer. Na época de Carlo Ancelotti, Endrick quase sempre assistia aos jogos do banco. E isso começou a mexer com muita gente, porque enquanto a torcida pedia oportunidades, os minutos simplesmente não apareciam. No futebol, a pior coisa para um jovem talento não é errar, é não jogar. Porque quando você não entra, as dúvidas crescem. Será que ele ainda é o mesmo? Será que sentiu a pressão? Será que foi cedo demais para a Europa? E muita gente começou até a questionar se a falta de espaço no Real Madrid poderia atrapalhar suas convocações para a seleção brasileira. Porque futebol tem uma verdade cruel: quem não aparece em campo desaparece da memória das pessoas. Só que existe um detalhe: Endrick ainda é muito jovem, muito. E mesmo assim, carregava o peso de ser tratado como salvador. Cada toque na bola era analisado, cada erro virava debate, cada jogo sem entrar virava manchete. E poucos jogadores conseguem suportar isso sem quebrar emocionalmente. Porque o futebol europeu não espera. Ele cobra, destrói, substitui. E quando começaram os questionamentos sobre as poucas oportunidades, as respostas de Xabi Alonso nunca foram exatamente emocionantes. Em algumas entrevistas, o discurso era sempre parecido: ele precisa evoluir, precisa entender o jogo, precisa ter paciência. Frases que no futebol às vezes parecem normais, mas que para a torcida soam como um aviso. E sabe o que é pior? Quando um treinador fala sobre paciência, o torcedor começa a te imaginar que talvez o clube já não enxergue o jogador como prioridade. E isso pesa, principalmente para um garoto de 18 anos que saiu do Brasil carregando expectativas absurdas. Porque enquanto muita gente cobrava, ninguém parava para pensar no que se passa dentro da cabeça de um garoto sozinho em outro país, tentando provar diariamente que merece vestir a camisa mais pesada do mundo. E talvez essa seja a parte mais cruel da história do Endrick. Ele nunca teve o direito de errar, mas agora veio a convocação. E ela muda tudo, porque a seleção brasileira manda uma mensagem clara: Endrick não foi esquecido, mesmo sem sequência, mesmo sem tantos minutos, mesmo ouvindo críticas, mesmo vivendo na sombra das estrelas do Real Madrid, ele continua sendo visto como um jogador diferente. E talvez essa convocação tenha chegado no momento perfeito, porque às vezes um jogador não precisa de muitos jogos, ele precisa de alguém acreditando nele. E eu vou falar uma coisa: talvez o maior erro das pessoas seja querer que Endrick já esteja pronto, como se craque nascesse completo, como se evolução não existisse. O futebol europeu tentou acelerar o relógio dele, a imprensa tentou transformar cada jogo em julgamento, mas talento de verdade não desaparece. E quer saber? Essa convocação pode ser o começo da virada, ou o último aviso de que o futebol brasileiro precisa parar de destruir seus próprios fenômenos cedo demais. Mas agora veio a convocação e ela muda tudo, porque a seleção brasileira manda uma mensagem clara: Endrick não foi esquecido, mesmo sem sequência, mesmo sem tantos minutos, mesmo ouvindo críticas, mesmo vivendo na sombra das estrelas do Real Madrid, ele continua sendo visto como um jogador diferente. E talvez essa convocação tenha chegado no momento perfeito, porque às vezes um jogador não precisa de muitos jogos, ele precisa de alguém acreditando nele. E quer saber de uma coisa? Talvez seja exatamente isso que esteja faltando para a seleção brasileira. Jogadores que entram com fome, com coragem, com vontade de provar.